Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Vereadores realizam 8ª sessão ordinária. Confira os principais assuntos em debate no plenário. Promotores de São José visitam o Legislativo para discutir o projeto de lei de zoneamento. Ainda falando de zoneamento, hoje é a vez do programa Câmara Presente visitar o bairro Jardim Esplanada. E no nosso quadro Saúde Alternativa, você vai conhecer a história de uma mulher que perdeu 31 quilos ao mudar os hábitos alimentares. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Na tarde da terça-feira, os vereadores realizaram a 8ª sessão ordinária do ano, sessão que contou com a apreciação de documentos e também muitos debates durante o pinga-fogo. Na 8ª sessão do ano, os vereadores analisaram e votaram cerca de 290 documentos. Entre os pedidos aprovados estavam a poda de árvores em alguns bairros da cidade, troca de lâmpadas e a realização de operações tapa-buraco na cidade. A principal demanda entre os documentos apreciados solicitava a limpeza e manutenção de espaços públicos na cidade. Nenhum documento sofreu destaque. Durante o pinga-fogo, os parlamentares abordaram problemas de infraestrutura na cidade. Também foi alvo de críticas a falta de vagas nas creches de São José e a suposta interrupção do serviço de transporte escolar em alguns bairros do município. A saúde também rendeu debates. Os vereadores apontaram a inauguração do Hospital da Mulher em São José. Ainda foi tema de discussões a entrega de títulos de posses no bairro Chácaras Araújo e ações de regularização fundiária na cidade. Ainda durante a sessão, os vereadores se reuniram com defensores públicos de São José e moradores do Esplanada para discutir o projeto de lei de zoneamento. Também receberam a visita de ex-funcionários de uma empresa petroquímica da cidade. O grupo pediu apoio na criação de uma lei que assegure ao morador de São José preferência nas vagas de emprego geradas no município pelo setor industrial. Confira a 8ª sessão ordinária do ano na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente acompanhou aí na reportagem os debates que movimentaram a 8ª sessão ordinária e ainda durante a sessão, os vereadores receberam a visita de promotores da cidade para discutir o projeto de lei de zoneamento. Acompanhe. Os defensores públicos Jairo Salvador de Souza e José Luiz Almeida estiveram na Câmara durante a 8ª sessão ordinária para conversar com os vereadores sobre o projeto de lei de zoneamento que está em tramitação na Câmara. Um grupo de moradores do Jardim Esplanada também participou da reunião. A Defensoria participou da reunião a convite da presidência da Câmara para prestar esclarecimentos aos vereadores que tivessem interesse em ouvir as pontuações da Defensoria Pública, principalmente em decorrência da ação civil pública que nós ingressamos o ano passado, contra a tramitação do PLC 10, da Lei de Zoneamento. E a opinião da Defensoria Pública é de que esse projeto de lei ele apresentou algumas inconsistências, violou nossa lei orgânica, muito por conta da conduta um pouco atropelada que a Prefeitura teve quando ela imaginou e conduziu esse processo do PLC 10. Eu gostaria de agradecer à Câmara pela oportunidade, né? Uma abertura que nós nunca tivemos na Câmara de colocar as posições de forma bastante claras, né? Foi muito interessante, com estudos bem consistentes, e eu queria só agradecer aí essa iniciativa e essa acolhida da Câmara. Na avaliação dos defensores, houve uma inversão no processo de planejamento urbanístico de São José dos Campos. Na verdade, entendemos que está havendo um processo de inversão do processo de planejamento. Em termos bem simples, quando você constrói uma casa, você não começa pelo telhado. Então, dentro da política urbana, você tem instrumentos jurídicos que devem ser respeitados e tem uma certa hierarquia entre eles. E o plano diretor, pela própria Constituição Federal, é o pilar. Existe um princípio jurídico chamado princípio da reserva de plano. Então, o plano diretor é um instrumento básico da política urbana. Então, você não pode fazer alteração no plano diretor sem respeitar a primordialidade dele. E o que está se fazendo hoje é invertendo, tentando adaptar o plano diretor à lei de zoneamento, quando a lei de zoneamento deveria estar em harmonia com o plano diretor. Por isso que a gente defende que seja feita uma discussão primeiro do plano diretor, para depois se faz uma lei de zoneamento de acordo com esse plano diretor.
Outro apontamento foi a fragilidade jurídica do projeto de lei que ainda está sob análise da Justiça. Por decisão judicial, a tramitação do projeto chegou a ser interrompida depois de pedido protocolado pela Defensoria Pública do Estado. A liminar foi suspensa pelo Tribunal de Justiça em janeiro, mas o processo ainda será analisado por um colegiado. Esse processo, ele está tramitando, processo judicial. Nós tínhamos uma decisão do juiz aqui de São José dos Campos, no qual ele pediu para a prefeitura, determinou que a prefeitura refizesse todo o processo de tramitação do projeto na prefeitura para reapresentá-lo depois. A prefeitura entrou com uma ação em São Paulo, um recurso em São Paulo contra essa decisão e por enquanto teve sucesso. O projeto ele pode estar tramitando na Câmara normalmente, pode ser votado a qualquer momento. Entretanto, só pontua, faz uma advertência de que esse processo em São Paulo vai ser julgado por 3 juízes, 3 desembargadores. Eles vão analisar se a decisão dos juízes daqui de São José foi correta, ou seja, a prefeitura teria que refazer todo o procedimento do PLC 10, ou não, se a prefeitura sempre esteve correta, e aí o projeto pode ser votado a qualquer momento pela Câmara. A demora na apresentação de estudos técnicos sobre a lei e a supressão das áreas classificadas como ZEIs, zonas de interesse social, no mapa do projeto, e a inconsistência de estudos ambientais e de impacto viário também foram tema de debate durante a reunião. Também se manifestaram na reunião membros do grupo Defendem São José e da Associação Amigos do Bairro Esplanada. O grupo é contrário à criação de 12 novos corredores comerciais na região. Eles defendem ainda a revisão do plano diretor antes da votação do projeto de lei de zoneamento. Enquanto associação de moradores, a gente defende a questão do Esplanada, tá? Que no momento é a criação desses corredores comerciais, que nós somos contra. Então, a gente fala sobre a questão do Esplanada. Mas também nos preocupa muito o que essa nova lei de zoneamento vai fazer com o restante da cidade, né? Então, a gente trouxe aqui uma apresentação hoje para esclarecer para os vereadores as implicações no futuro da cidade da votação dessa lei. Então, o ideal seria não só tirar as emendas do Esplanada, mas parar esse processo dessa lei de zoneamento, discutir esse plano diretor e, sim, termos uma lei de zoneamento que seja derivada desse plano diretor e não o contrário. E a possibilidade de alterações no zoneamento aqui de São José também tem levantado debates entre a população. E é justamente esse o objetivo do programa Câmara Presente, discutir o assunto em todas as regiões da cidade. E o próximo encontro será realizado hoje no Jardim Esplanada. E como o projeto de lei prevê alterações para o bairro, nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais da região do Esplanada. Acompanhe. Localizado na região central, o Jardim Esplanada é cenário de disputa quando se trata do novo zoneamento de São José. Isso porque os moradores se dividem quanto à criação de novos corredores comerciais na região. O bairro já conta com vias comerciais consolidadas, como as avenidas Barão do Rio Branco, São João e Anchieta, onde estão instaladas escolas, lojas, bares e restaurantes. O projeto de lei encaminhado pela Prefeitura prevê a criação de 10 novos corredores comerciais nos bairros Esplanada 1 e 2, Jardim Nova América, Jardim Nova Europa e Vila Santa Rita. Assim, ruas estritamente residenciais poderão permitir a instalação de comércios de baixo impacto urbanístico e ambiental. Atualmente, a região abriga mais de 2.000 residências e cerca de 6.000 habitantes. Pelas ruas do bairro, os moradores manifestam seu posicionamento sobre uma possível alteração no zoneamento. Nos portões e muros, placas vermelhas e verdes sinalizam a opinião dos moradores. Eles também têm participado ativamente das discussões sobre o projeto de lei de zoneamento. Já estiveram na Câmara, reunidos com os vereadores e na reunião pública do programa Câmara Presente, realizada no Jardim Aquários. Hoje, o Esplanada recebe o programa Câmara Presente, uma série de reuniões públicas abertas à comunidade para a discussão do projeto de lei de zoneamento. O encontro é hoje a partir das 7h na ETEP. E no próximo bloco você vai acompanhar uma história incrível aqui no Diário. Uma jovem perdeu mais de 30 quilos depois que mudou os hábitos alimentares. É daqui a pouco no quadro Saúde Alternativa.
Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Emagrecer é um desejo de muita gente, né? Mas é preciso força de vontade e persistência para eliminar aqueles quilos a mais. E determinação faz parte da história de uma joseense que em menos de um ano perdeu 31 quilos. A receita, segundo ela, reeducação alimentar. Nossa equipe de jornalismo foi conferir essa história e você acompanha agora no quadro Saúde Alternativa. Olá! Hoje nós vamos conhecer a história da Patrícia, de 31 anos, que venceu o excesso de peso sem cirurgia e sem remédios. Vamos lá? Oi, Patrícia, tudo bem? Vamos entrar? Vamos, fique à vontade. Obrigada. Patrícia, conta pra gente como você conseguiu vencer esse desafio de perder 31 quilos em apenas 11 meses. Foi um desafio muito difícil nesses 11 meses. Tive que abrir mão de muitas coisas, né? De sair, de ir a festas, porque para resistir era muito difícil. Mas coloquei na minha cabeça, era o que eu queria muito, e com determinação e força de vontade a gente consegue. E quando você se deu conta que você precisava emagrecer, qual foi a sua motivação? Foi em 2013, no final de 2013, quando eu tirei algumas fotos de corpo inteiro, foi onde eu percebi que eu realmente estava acima do peso. Até então eu me sentia gorda, mas não tanto. A partir daí comecei a ficar incomodada. Houve umas brincadeiras, umas piadas que me machucavam muito e foi daí que eu decidi que estava na hora de eu mudar a minha vida, a história da minha vida. E por que você escolheu a reeducação alimentar? Você já tinha feito alguma outra dieta? Eu já tinha feito a dieta dos pontos, onde cada alimento tem a sua pontuação e você tem uma pontuação por dia que você pode comer. E não consegui uma semana. Depois eu ia começar a Dukan, mas achei muito difícil, porque é muita proteína, não consegui também. Aí resolvi procurar uma nutricionista, onde ela ia me indicar os alimentos corretos e o que eu poderia comer, porque eu estava muito perdida. E fala um pouquinho pra gente a importância desse acompanhamento de um profissional. É fundamental o acompanhamento de uma nutricionista, porque ela vai te reeducar, te ensinar a comer, os horários, o que você pode comer, o que você não pode. Então eu acho que é fundamental, porque a cada consulta você quer estar cada vez melhor. Eu, pelo menos, cada consulta que eu ia, eu queria ter eliminado mais peso. E que dicas e orientações foram fundamentais? Foi seguir o cardápio. Ela montou um cardápio e eu segui certinho. Tudo, os horários, os alimentos corretos. Isso é fundamental, principalmente cumprir os horários, né? Não pular a refeição. Porque a próxima refeição a gente sempre está com mais fome, né? Patrícia, o que você teve que mudar na rotina, nos hábitos? Mudei tudo, né? Passei a comer alimentos integrais, frutas, verduras, legumes. Deixei de comer lanche, pizza, esfirras, chocolate. Hoje eu não como mais. Eu fui totalmente radical. Eu segui minha dieta 100%. Nem nos finais de semana eu comia lanche, nada. Às vezes vendo as pessoas comer, eu saía de perto no começo, porque me dava até tremedeira, de tanta vontade de comer. Mas a minha vontade de emagrecer era maior. Então eu conseguia resistir a tudo. E de tudo isso, o que foi mais difícil? Mais difícil foi deixar muita coisa, de fazer muita coisa. Aniversários, deixar de ir, porque se eu passasse a comer eu queria mais. Então isso foi muito difícil, eu abri mão de tudo. E você pode mostrar agora pro pessoal de casa o que você mudou no seu cardápio? Posso. Então vamos lá. Patrícia, o que você vai fazer pra gente? Eu vou preparar uma tapioca. Aí você, com a frigideira bem quente, você coloca a tapioca certinho, ó. A frigideira tem que estar bem quente para não grudar. Eu amasso ela aqui direitinho.
E quando estiver boa para virar, ela desgruda da frigideira. Patrícia, como é fazer a manutenção do peso? É difícil? A manutenção do peso é a parte mais difícil de todo o processo. Porque quando você atinge o objetivo, você relaxa um pouco. E aí é onde tem que tomar muito cuidado. Porque você passa a comer algumas bobeirinhas. Então, todo final de semana você quer comer. E é onde tem que tomar muito cuidado, porque senão pode subir o peso de novo. Ó, tá bem quente. Eu vou virar ela. Pra eu me virar, gente, vocês vão filmar eu virando. Vou pegar nela e vou virar. E normalmente, assim, que horário você come a tapioca? No café da manhã. Todos os dias no café da manhã eu como a tapioca. No jantar também pode, se quiser. Agora aqui tá pronta, vou desligar. Vou colocar aqui no prato. Coloco o requeijão. E coloco o peito de peru. 2 fatias de peito de peru. Enrolo e tá pronta a tapioca. Obrigado, Tatiane, e que fica o exemplo da Patrícia, emagrecer, mas com o auxílio de um especialista e com saúde, acima de tudo. E no próximo bloco, no Giro Esportivo, você confere os destaques do esporte joseense. Tem jogo difícil para as 2 equipes da cidade que disputam a Série A3 do Paulista. A gente já volta. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está à procura de emprego aqui em São José, confira agora no nosso quadro Agenda de Serviços as vagas disponíveis na cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para ajudante de cozinha, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, babá, jardineiro, motorista carreteiro, motorista de caminhão, operador de injetora de plástico, separador de material reciclável, supervisor de vendas e serviço e técnico de manutenção de sistemas e instrumentos. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente acompanha na agenda cultural as atrações dessa quarta aqui em São José. Hoje tem show com o DJ Milk em São José, com muito black music para agitar a noite. O show começa às 8 da noite, numa casa de show da Praça Gastão Vidigal, número 4. Os ingressos custam a partir de R$15. E para quem quer dançar, tem show da dupla sertaneja Éder e Sacone, nesta quarta. O show começa às 8 da noite, num bar da Avenida Ademar de Barros, número 1467. Ingressos a R$15. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara@câmarasjc.sp.gov.br. E vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para a quinta. O céu nublado se mantém na tarde desta quarta e pancadas de chuva são esperadas a qualquer momento. Máxima de 22 graus, mínima 18. A quinta vai ser de muitas nuvens no céu e a chance de chover é grande, 90%. As temperaturas continuam amenas, máxima 23 graus, mínima 18.
E agora é hora da gente falar de esporte aqui no Diário, é hora do Giro Esportivo. O repórter Daniel Melo vai nos informar sobre os próximos jogos da Série A3 do Paulista. Temos 2 times de São José no campeonato e a situação dos dois não anda nada bem, não é mesmo, Daniel? Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E a situação das equipes de São José dos Campos no Campeonato Paulista da Série A3 não é muito tranquila. E elas têm a chance de tentar se recuperar na competição nesta quarta-feira. Mas tem uma parada duríssima. O São José Esporte Clube recebe às 3 horas da tarde no estádio Martins Pereira o líder da competição até aqui, o Rio Preto. O técnico Vladimir Pereira tem dificuldades na sua zaga. O titular Ryan se machucou na última partida e ele vai ter que tentar repor a altura este desfalque. Já o São José dos Campos Futebol Clube joga às 8 horas da noite, também no estádio Martins Pereira, contra o vice-líder Atibaia. Apesar das 2 partidas acontecerem no mesmo dia no estádio Martins Pereira, serão ingressos separados. O torcedor vai ter que comprar um ingresso para cada partida. Além desses 2 duelos, teremos outras 8 partidas nesta 10ª rodada que você vê aí na sua tela. A rodada terá Flamengo e Primavera, Guaratinguetá e Itapirense, Nacional e Grêmio Barueri, Olímpia e Internacional de Limeira, São Carlos e Noroeste, Comercial e Grêmio Osasco, Catanduvense e Matonense, Sertãozinho e Fernandópolis. Na classificação até a 9ª rodada da competição, você vê na sua tela que o Rio Preto lidera com 19 pontos e o Atibaia Catanduvense também tem 19 pontos, aí na 2ª e 3ª colocação. Fechando o grupo dos 8, Grêmio Osasco, São Carlos, Flamengo, Sertãozinho e Nacional. Na outra tela, você acompanha os 2 São Josés na 14ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento. O São José dos Campos Futebol Clube tem 9 pontos, seguido do São José, o primeiro na zona do rebaixamento, com 9 pontos também, 15ª colocação. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.